Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de contrato de seguro e direitos do consumidor. Para isso estão conosco aqui o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Viviane Garbini, do Garcia Garcia Advogados Associados. Doutor Odilon, eu quero que o senhor abra esse nosso quadro, esse nosso programa no início do ano, né, falando sobre contrato de seguro e os direitos do consumidor, não é isso? É isso. Agora sim, então, mais uma vez, obrigado pelo convite e eu queria fazer uma saudação especial ao nosso telespectador e desejar a ele também um feliz ano de 2015 e que as nossas informações que a gente presta aqui sirvam de algum modo para esse telespectador, que ele tenha proveito, né, dessas informações. Esse é o nosso interesse, esse, né, doutor? É o nosso interesse. Então, Guaraci, hoje nós vamos falar de um assunto em que que me acompanha aqui a doutora Viviane vai dar todos os detalhes, mas é um assunto muito, muito importante, corriqueiro, e que o telespectador normalmente não tem todas as informações e ele é de uma prática muito comum no mercado, que são os seguros privados. Né? Então nós vamos aqui analisar esses seguros do ponto de vista da legislação que se aplica, qual é a legislação que protege, como se interpretam às vezes essas cláusulas dos contratos de seguro, porque muitas vezes o telespectador diz, mas está escrito no contrato isso, então eu não tenho que fazer. Não, existem às vezes cláusulas que podem ser consideradas abusivas, porque normalmente se trata de um contrato de adesão, e isso tudo tem que ser analisado com muita cautela, com muito cuidado, né, sobre a análise de um Código de Defesa do Consumidor que vem proteger essa relação jurídica, mas esses detalhes todos agora nós vamos acompanhar com a doutora Viviane. Para isso, então, está a doutora Viviane conosco. Doutora Viviane, sendo assim, então, vamos começar já com alguma pergunta para a senhora já esclarecer para o nosso telespectador. O que é importante um consumidor saber na hora de contratar um seguro? Bem, Guaraci, o contrato de seguro, embora ele seja um contrato por adesão, onde as cláusulas elas são estipuladas pela própria seguradora, não significa necessariamente que em determinadas situações se aplique estritamente o que está no contrato. Justamente porque o Código de Defesa do Consumidor, ele também aborda essa relação de segurado e seguradora, fazendo com que algumas cláusulas possam ser declaradas abusivas, dando uma maior proteção para o segurado. Tá? O seguro privado, que é o que nós estamos tratando, de vida, seguro de auto, empresarial, enfim, tem uma lista enorme de seguros. De todos os tipos de seguro. De todos os tipos de seguro. Ele é facultativo, né, na verdade, aquele seguro que a pessoa decide contratar por uma segurança maior. Ele é regulamentado pelo Estado, embora seja de uma relação privada, né, empresa e segurado, ele é regulamentado por órgãos do Estado porque ele exerce uma função social, certo? Então, assim, extremamente importante o segurado perceber, na hora da contratação, ele fazer uma pesquisa de preço, como qualquer outra compra, porque varia de seguradora para seguradora, mas sempre observando o capital segurado, a importância segurada, que é aquele valor que ele vai receber caso seja sinistrado, né? E, além disso, as condições da apólice, por exemplo, riscos excluídos, coberturas que existem, tá? Tudo isso para verificar o melhor contrato para ele. Ainda é importante o segurado saber, né, que às vezes o consumidor ele sofre aquelas vendas casadas que nós chamamos, né? Que é um problema que nós verificamos em bancos, principalmente. Qualquer serviço que se busque no banco, às vezes vem embutida aquela venda de um seguro, alguma coisa assim. Isso é proibido. Você vê isso nos contratos de financiamento, né? Que a seguradora está embutida nesse contrato. Também. Em alguns casos é obrigatório, outros não. Tá? Quando não for obrigatório, se verificado que foi uma venda casada, embutida para aquele serviço, a Justiça entende que se deve haver a devolução do valor, a repetição do indébito que chamamos.
Simples, de forma simples. Então, também é uma causa que o consumidor tem que estar atento. Se sofrer essa questão, ele pode buscar judicialmente o retorno. E mesmo naqueles que são obrigatórios, né, assim, não significa que, por exemplo, um seguro de financiamento habitacional que tu tem que fazer com aquela instituição que te está prestando o financiamento. Né? Se tu conseguires um seguro mais barato, né, tu podes pleitear o teu direito. Pode optar, né? por essa. Normalmente, né, o cidadão, a pessoa não sabe disso. Né? E o banco diz, tem aqui, esse aqui é o valor do financiamento, tem um valor separado ali do seguro. Eu disse, não, peraí, se o seguro estiver alto, eu posso tentar contratar um outro seguro. Opa, essa é importantíssima, essa informação. Isso daí, normalmente, se a instituição amarrar isso, não tem que ser conosco, aí já começa a ter uma certa, vamos dizer assim, uma ilegalidade, um abuso. Para isso nós temos atualidade jurídica aí com Garcia e Garcia, é isso, doutora? Verdade. Que maravilha. Doutora, quais são as obrigações oriundas do contrato de seguro? Veja bem, o Código Civil, ele estipula obrigação para ambas as partes, segurado e segurador. O segurador, a obrigação principal dele, por óbvio, é garantir o interesse legítimo do segurado, que é a cobertura do risco que ele está contratando. E o segurado, a obrigação pura dele é pagar o prêmio. Ocorre que, além dessas obrigações principais, existem obrigações que são advindas do Código de Defesa do Consumidor, como obrigações de relações contratuais, como a boa-fé, a transparência, né, o princípio o dever de informação da seguradora. Então, com base em todas essas obrigações, se consegue discutir alguns procedimentos ou cláusulas que podem ser consideradas abusivas nessa relação do contrato de seguro. Por isso, o segurado tem que estar atento aos direitos dele e o que ele pode ou não contestar no meio dessa relação, considerando sempre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Doutora, se o segurado deixar de cumprir com a sua obrigação, ele perde o seguro? Não necessariamente, Guaraci. Tudo vai depender de caso a caso. Tem que verificar qual é essa obrigação que ele deixou de cumprir, se ela está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, porque às vezes pode ser uma cláusula abusiva, e às vezes a seguradora ela tem procedimentos que eles violam os direitos do consumidor. Então, elas exigem alguma determinada situação e de uma forma extrema, desrespeitando o que de fato o segurado tem direito. Como, por exemplo, um segurado que ele contratou um seguro de automóvel e deixou atrasar uma parcela. E, infelizmente, ele passa por um sinistro, bate o automóvel, vai acionar a seguradora, na maioria dos casos, ela nega, sob o argumento de que a parcela, o pagamento está atrasado, ele não cumpriu com a obrigação dele. Esse ponto, essa situação específica, ela tem sim que ser analisada questões como quanto tempo estava atrasada a parcela, se houve um aviso da seguradora de que essa parcela estava atrasada, se o segurado realmente teve ciência de que ele não estava com as suas obrigações em dia, né? Tem que verificar o motivo. Então, há uma série de questões que não é simplesmente deixou de cumprir e não recebeu. Há uma série de questões que tem que ser avaliada de uma forma a proteger o interesse do consumidor. Também a questão do adimplemento, se é substancial ou não. Tu imagina, né, agora, se a situação de que tu parcele o contrato de seguro, por exemplo, em 12 prestações, né? Contrato de seguro de um veículo. Né? E aí, logo na última... Atrasa um dia. Atrasa. Eu já vi casos que atrasou um dia e bateu no dia seguinte, né? Exato. Atrasa. Como é que fica isso? Né? E tu teve um pagamento, tu pagou 11 prestações. E a última teve um atraso e ocorre o sinistro nesse momento. Dia, né? Exatamente. Como é que Eu digo fica que isso? que é um duplo sinistro, né? Porque ocorreu logo numa data, numa data que não poderia. Que não deveria. Mas a interpretação não pode da seguradora ser tão restritiva a ponto, não, você estava inadimplente, atrasado, não tem mais direito à cobertura. O senhor diz que eles não podem ser tão rígidos assim. Exatamente, porque aí há uma certa abusividade né, da seguradora e não cobrir aquele risco numa condição dessa. E ainda mais quando, em inúmeros casos, ela nem notifica ou constitui aquele segurado em mora. Não, você está atrasado, por isso nós estamos cancelando. Não, às vezes acontece
o sinistro e não deu nem tempo da seguradora fazer esse procedimento, mas mesmo assim, às vezes, a negativa de cobrir aquela indenização de seguro. Então, esses casos que a doutora Viviane está colocando aqui, é que tem que ser analisado. Não dá para dar uma resposta também, olha, o inadimplente tem direito à cobertura. Depende do caso, mas nós estamos dando alguns exemplos que não funciona só na resposta negativa. Olha, não pagou, não tem direito. Isso é muito importante. É discutível. É muito discutível. Olha só que bom. Para isso a gente tem o Atualidade Jurídica em parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Para isso estão aí duas pessoas que são especialistas nesse assunto, a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia, né, doutor? Vamos seguir então com mais uma pergunta, doutora. Eu lhe pergunto, então é possível que um segurado consiga alterar uma cláusula contratual? Sim. Embora seja, às vezes, uma tarefa árdua, porque, como falamos, é o contrato de adesão, né? Ele tem as cláusulas pré-fixadas. Mas, dependendo do seguro, ele diligenciando com a seguradora, ele consegue alterar alguma coisa. O fato é, Guaraci, é que na maioria das vezes, o segurado vai ter ciência ou vai compreender determinada cláusula no momento da negativa da indenização. Então, somente após ele ter negado o que ele pretendia, né, é que ele vai se dar conta que havia uma cláusula que não condiz com os princípios, enfim, com a relação que ele pretendia com a seguradora. Nesse caso, aí sim tem que se buscar judicialmente ou a declaração da nulidade da cláusula ou, inclusive, a indenização, né? E é muito importante o segurado prestar atenção no prazo para ajuizar a ação, que é o prazo da prescrição. Para o segurado, esse prazo é muito curto. Nós temos o prazo de 1 ano para ajuizar uma ação a partir do momento do sinistro. Tá? No caso, se for um seguro de auto, né, seria do momento do sinistro com o carro. Se fosse um seguro de vida, por exemplo, uma invalidez seria do momento em que ele tivesse ciência de que, de fato, ele está incapaz. E o seguro de morte seria no momento da morte. E aí é o caso dos beneficiários, né, que vão receber. Para eles, não. O prazo da prescrição é bem maior. É de 10 ou 20 anos. Tudo vai depender da data que foi pactuado o contrato. Mas o segurado é quem tem mais que se preocupar, porque o prazo é mais curto, né? Que seria de 1 ano. Essa distinção, Guaraci, é muito importante. O telespectador preste atenção. Uma coisa é o prazo para o segurado, aquele que firmou o contrato. Entendi. O prazo para ajuizar uma ação, em caso de negativa de cobertura, é de 1 ano. Agora, para os beneficiários... Os dependentes, no caso. Os beneficiários de uma apólice de seguro lá... Sim. Por exemplo, um seguro de vida, onde há essa estipulação, olha, o beneficiário, por exemplo, é a esposa, é os filhos ou o próprio marido. Esses beneficiários têm um prazo distinto. Tem esse prazo para eles. O prazo é muito maior, 10 a 20 anos. Essa distinção é importante. Tá? É importante porque, às vezes, a pessoa... o segurado, não, eu vou fazer, vou entrar, tal, vou analisar, vou levar isso para o meu advogado de confiança, e demora e passa o prazo de 1 ano, que acontece, é muito comum, as pessoas... E aí acabou, né? Direito de ação. Doutor Odilon, eu tenho colocado, enquanto nós conversamos, eu coloco no rodapé do nosso vídeo aí, o telefone do dúvidas@garciagarcia.com.br. Isso significa que as pessoas que estão nos assistindo, obviamente, se tiverem alguma dúvida sobre esse tema que vocês são especializados, poderão entrar em contato com vocês, é isso, né? Ok, não tem problema. Vocês estão prontos para esclarecer qualquer dúvida, não? Chegando até nós, a gente esclarece. É verdade, é bom por prevenção. Doutora, e as empresas que contratam seguros também podem ser enquadradas como consumidores? Sem dúvida nenhuma. O Código de Defesa do Consumidor, ele nomeia, né, como consumidor a pessoa jurídica ou física, né, que contrata ou utiliza algum serviço ou compra um produto, desde que ela seja destinatário final. Então, na relação de seguro, ela sempre vai ser o segurado, sempre vai ser o destinatário final disso, né, ou os beneficiários. Então, aqui, como consumidor, se enquadram os beneficiários e os segurados. Diferente do estipulante, por exemplo, que é aquela empresa que contrata o seguro para seus segurados, tá? Para os funcionários.
Eles são os segurados, o estipulante não. Tá certo. Então, não há essa relação de consumo dessa forma, tá? Dependendo da espécie de seguro, tá? Tem diversas espécies de seguro coletivo, alguns se enquadram com a relação de consumo, tá? Então, assim, extremamente importante o Código do Consumidor estar nessa relação, porque isso facilita muito para o segurado na esfera judicial. As decisões e o procedimento do processo, eles são de uma forma a proteger o segurado, né? Então, é uma grande vantagem na hora de se discutir judicialmente o Código de Defesa do Consumidor. Que beleza. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje, em parceria sempre com profissionais, convidando profissionais do Garcia Advogados Associados. Hoje nós tratamos de contratos de seguro e direitos do consumidor. Para isso esteve conosco aqui a doutora Viviane Garbini, que é especializada no assunto, e o doutor Odilon Garcia Júnior. Quer dizer, então nós tratamos do que interessa para o nosso telespectador. É isso, né, doutor Odilon? Eu acho bem importante. E o nosso, no nosso rodapé do vídeo ficou aí o dúvidas@garcia.com.br para que vocês tirem todas as suas dúvidas sobre o contrato de seguros e os direitos do consumidor. Ok, doutor Odilon? Obrigado. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua participação. E em seguida a gente volta a falar aí sobre mais outros temas, tá ok? Obrigado, doutor Odilon. Um abraço. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.